gente continuar. Mas então, como nós estávamos comentando anteriormente, né, o John trouxe, é John, né, se eu não pronuncia, né? Trouxe o argumento, né, será que se ele existe, será que por que ele não tem uma comunicação direta com a gente, né? Cara, esse é o argumento que o Daniel trouxe, o primeiro argumento, por que ele não se manifesta? Eu acho que é um argumento difícil para cristão responder, porque existem pessoas que genuinamente tentam chegar até ele e não conseguem. Aí, se eu não me engano, tem um livro, quer ver? Cadê? Esse aqui. Esse livro aqui, Aprender a Viver, do Lucifer, ele traz esse argumento entre filosofia e religião. E ele traz a ideia de que a filosofia chega, ambos têm a mesma ideia final, né, que é chegar na teoria da salvação, que é lidar com a ideia da morte. E ele traz que a religião, ela leva para o sentido de humildade. Então eu acredito que o argumento que a maioria dos cristãos defenderiam é de que nós não chegamos até ele por falta de humildade. Eu acho que seria nesse sentido, e não por nossa própria capacidade, entendeu? Eu imagino que seja esse o argumento. Vamos ver, acredito que eles vão levantar outros tópicos e outros argumentos a respeito disso aqui, que dá pra gente estar debatendo. Existem 8,3 bilhões de pessoas no planeta. Você sabe quantos ateus existem no planeta? Quantos cristãos? Você sabe por quê? Cerca de 700 milhões de ateus. E cristão, você sabe? 2,3 bilhões, mais ou menos 30%, perto disso. Perfeito. Então a gente está falando que, tirando os ateus, as outras pessoas, os 93% acreditam numa divindade. Essa divindade ela pode vir naturalmente, né? Porque os povos originários eles acreditavam em Deus. E aí você compreende que você acha que Deus está escondido, onde 93% da população reconhece um Deus. Reconhece uma divindade. Onde ele está escondido? Mas você acha que ele se apresenta, então, de diferentes maneiras, Josias? Ou seja, o Deus em que vocês acreditam se apresentou como Jesus ali no Oriente Médio, mas outras divindades, Thor, Odin, Zeus, Apolo... Então, esse é o ponto. A discussão é sobre Deus. Deus, naturalmente, quando o homem ele é gerado, intrinsecamente está dentro dele. Por exemplo, você não precisa conhecer do cristianismo de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Quando eu falo para você que... Como eu comentei na última vez, esse é um argumento que eu acho que ele é muito bom, do lado do cristão. Porque existe, por exemplo, existem pesquisas, vou repetir a mesma coisa que eu falei anteriormente, porque eu acho que agrega para a live, seria legal. Basicamente, eles fizeram pesquisa, pegaram recém-nascidos, bebês, e colocaram dois bonequinhos assim, ó. Esse aqui é o bonequinho A, esse aqui é o bonequinho B. Bonequinho B. Até onde ele não se comunica porque está seguindo algo já programado. No caso, quem está seguindo? Nós estamos seguindo algo programado ou a entidade? Mas como eu estava comentando, basicamente, o argumento que ele traz é que nós moralmente já temos uma ideia, já temos a ideia de moral dentro de nós, né? Aí o bonequinho A, ele vai lá e bate no bonequinho B. A maioria dos bebês tendem a escolher o outro bonequinho, que não foi violento, né? Dando um indicativo de que existe em nós já algo no nosso DNA ali, indicando para uma entidade boa, uma entidade que existe, uma entidade boa, que direcionou a gente para tentar buscar sempre o bem. No caso que você falou ali, é que nós estaríamos programados para seguir algo já programado, ou a entidade estaria programada? Esse argumento eu não conheço não, cara. O argumento de um ateu, de ser ateu, propriamente ele cai porque a população mundial reconhece que existe uma divindade, reconhece que existe um Deus. Ele pode estar escondido para você, porque você não quer ir para ele, mas ele não está escondido. Ele foi revelado e está revelado. Mas a maioria da população não acredita no Deus. Ah, tá. No caso, até mesmo Deus tem um propósito, então no sentido que ele não se comunica porque por algum motivo que nós não conseguimos entender, tipo isso, né? Ele está seguindo as linhas das ações que ele imagina ser o correto ali, não pode se comunicar porque pode gerar algum problema maior, seria nesse sentido? Acho que já parou até de transmitir aqui o que eu estava transmitindo. Pelo jeito, no grau de importância mediano. Tenho 21 anos, sou professor de filosofia, estou aqui para debate. O seu argumento, no caso, nós não teríamos tanta importância assim para Deus. Só que o argumento, por exemplo, que o cristão traz é que nós somos o foco dele, né? Então, aí no caso do Daniel, ele debate contra esse cristão, ele defende que, obrigatoriamente, Deus deveria, tendo em nós o foco, né, nós não temos uma importância mediana, sendo nós o total foco dele, aí ele deveria se revelar. Mas no seu caso, você pensa numa ideia de Deus que não tem o foco total em nós, seria tipo isso? Pois acredito que a existência de Deus é absolutamente plausível e muito provável. Prazer. Olá, Daniel. Beleza. Prazer estar aqui conversando contigo. Prazer. O argumento é, se Deus existe, ele apareceria. Eu acredito que existe um erro lógico já aí, porque o fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. Então, A não logo B exatamente, sabe? E argumentando primeiramente um lado mais externo. Entendi, por exemplo. Então, basicamente, mas aí seria uma outra perspectiva de divindade, né? Seria
mais difícil de refutar, inclusive, também. Mas eu não sei se você é cristão também ou não, se entraria na mesma perspectiva. Porque às vezes você só tem uma ideia diferente dos que estão ali, né? A gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus, onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Eu vou tentar recarregar outra vez aqui para ver se volta. Pois é, cara, a live tá travando muito, eu vou ter que ver o que tá acontecendo, se pode ser a internet aqui, eu estou com muita aba aberta, eu vou fechar um pouco de aba aqui, que às vezes pode ser isso também. Depois eu localizo novamente. Vamos lá, né? Tornar. Foda que a gente perde no argumento, perde o que tava falando aqui. Agora tá dando pra me ouvir aqui ou não? Deixa eu fazer o teste novamente pra ver se o áudio tá tranquilo, porque às vezes volta a live e não volta o áudio, né? Só verificar aqui. Acho que agora tá funcionando, né? O que eu vi aqui agora tá funcionando no áudio. Bora continuar, vamos ver se não vai travar outra vez aí, né, cara? Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas. Que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história. Né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então, um Deus que toca, um Deus que veio, e um Deus que se encarna na história. Ah, se Jesus histórico, eu não estou nessa questão. Mas você tem um Deus relacional. Agora, nessa questão subjetiva, se Deus pode ser acessado simplesmente pelo intelecto, se Deus é acessado talvez por um meio de graça, isso aí eu argumento subjetivamente, né? Eu sigo muita linha de Pascal, eu acredito que você pode ir até um local com seu intelecto, mas eu acredito que em última instância é Deus que vem pela sua graça e faz isso se abrir na gente. E por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência? Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque imagine só pessoas que nascem em outros países, que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos possibilidade, menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Argumentando sobre a questão, por exemplo, de Deus ter sido regional. Nós temos as missões, que é uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo. A propagação do evangelho por meio dos locais. Por exemplo, eu citei aqui um pouco do argumento do Agostinho, ele estava no Oriente, né? A gente tem o apóstolo Paulo surgindo agora pelo Ocidente, pregando o evangelho também. Então a gente tem um espalhado o evangelho. Deus não é, por exemplo, o fato de Deus ter encarnado no homem lá do judeu, não quer dizer que Deus foi regional, sabe? Quer dizer que Deus escolheu uma forma de começar por meio também de maneira... Esse é um debate muito extenso. Mundial não comprou essa ideia. Acabou aderindo a outras religiões, ou é uma população agnóstica, ateia. Então, esse problema do regionalismo, digamos assim, é um grande problema, porque no final das contas, a mensagem não foi tão eficaz assim. Muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra do cristianismo, por meio da TV, na internet, ou por meio de alguns tipos de missão, não necessariamente se convertem. Existe um fator social muito mais forte em diferentes culturas para determinar em qual religião, ou em qual Deus, ou em quais deuses as pessoas vão acreditar. Então, quando a gente pensa em um Deus sumamente bom, que teria essa abertura para se relacionar com a gente, como se fossem seus filhos, querendo esse tipo de contato, uma proteção, no momento de aperto, então, uma palavra, um conforto, a gente não encontra, a não ser, talvez, as pessoas cristãs que interpretam a sua maneira esse tipo de relação em algumas circunstâncias. Então, esse é o problema. A gente está aberto para poder se relacionar, para poder conhecer. Mas como o caso do Leandro Carnal ilustra, o meu próprio caso também, eu fui cristão até os 15 anos, cara. Cara, eu posso ir comentando algumas coisas por cima, assim. Por exemplo, essa perspectiva de por que Deus não se apresenta, cara, eu acho que ela é meio complicada, porque ela parte do pressuposto do que nós entendemos como um entendimento de presença, né, de se apresentar. Por exemplo, assim, eu já vi bons argumentos. Será que Deus não teria como falar, né, que Deus se apresenta direto, vindo e falando assim, comunicando diretamente conosco? Seria uma das perspectivas. E tem outra perspectiva que diz que ele se apresenta diariamente, né? Simplesmente pela vida, na existência, na natureza e tal, tudo mais. Só que eu acho que se torna complicado no sentido que fala assim, olha, isso está muito relativo nessa comunicação. Então ele fala assim, Deus está se apresentando, é na natureza, na vida, mas por que outras pessoas, então, não estão percebendo isso? Está sendo difícil para outras pessoas ter a compreensão suficiente para entender. E eu acredito que existem muitos ateus, existem muitas pessoas
que não são crentes, que pedem e que tentam acreditar. Eu falo por mim mesmo, eu tento buscar e compreender a existência de Deus no universo. Ainda não consegui chegar nisso, cara. Talvez por uma limitação minha, realmente. E eu peço também para que se eu for limitado o suficiente, para que eu consiga ter a capacidade para analisar. Só que eu não tenho visto isso, tá? Então eu acho que é um argumento difícil para se defender do lado do cristão. Na verdade, na maioria desses argumentos que eles vão trazer aqui, inclusive na outra live a gente estava levantando, é muito difícil pro lado do cristão, pro lado de um crente, defender os argumentos que são dados. Porque você parte de um pressuposto de tentar encontrar justificativas na ação de uma divindade, né? Para mim, na minha opinião, seria mais nesse sentido aí. Pois é, ele está sendo seletivo na revelação, né? Inclusive, tem como é que fala? Correntes cristãs, que foi o caso dos últimos pastores lá, que dizem, inclusive, que Deus não te escolheu, por isso que você não acredita nele, né? Então é 100% seletivo, e eu acho que isso não iria condizer com uma divindade somente boa, né? Ela ser seletivo em escolher esse ou aquele para se revelar, não revela também uma bondade pura e simples dela. Esse eu acho que é um baita argumento pro lado do ateu. Eu acho que é difícil de termos aqui. Pode ter, a gente tem aqui para frente, algum outro bom argumento que eu desconheço, que algum cristão traga aqui. Eles trouxeram o argumento assim, existe uma parcela muito baixa da sociedade que é ateia. No entanto, então a maioria está se revelando, mas, se existe essa parcela, e ainda é um número, mesmo que uma parcela pequena da sociedade, já é um número alto de pessoas, né? Muita gente está tentando buscar Deus e não está encontrando, então ele está sendo seletivo. Se ele quer que a terra com o céu, então nem todo mundo serve. É verdade, né? Porque para entrar no céu a gente tem o filtro inicial, né? Também, então. Mas aí você parte do pressuposto que não seria uma entidade extremamente boa, né? Se existe essa entidade realmente, porque se ele for seletivo, ele está diminuindo a quantidade de pessoas que ele quer que estejam entre ele, né? Que estejam tanto na terra como no céu, né? Ele não teria como partindo sendo uma entidade apenas boa, como eles dizem, né? Não sei se esse é o ponto que você defende. Vamos ver aqui o que os outros fera falam, os outros cristãos não tem para dizer aqui. Acho que vão levantar alguns argumentos bons, outros ruins, mas eu acho que nesse primeiro tópico do debate fica muito mais favorecido pro lado ateu. E o Daniel é muito bom para colocar as ideias dele também. Eu fui católico, mas eu não tive nenhum tipo de evidência minimamente razoável de que eu estava conversando com alguém, com um ser pessoal, todo-poderoso, sumamente bom, onisciente, que poderia se relacionar comigo. Eu tenho uma pergunta, então. Então você acredita que se Deus quisesse realmente se revelar, a gente teria, de certa forma, um cristão? Porque Deus teria sido mais efetivo? Eu acredito que, em grande medida, talvez... Como assim direito à posse? Não conheço, não entendi esse argumento, não. A grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo. Nos termos cristãos, Deus deu livre-arbítrio da liberdade, então as pessoas podem recusar ou não. E outra questão que você colocou sobre Deus esclarecer, peraí, antes de Deus esclarecer, Deus não esclarecia por meio da tradição apostólica, por meio dos apóstolos, porque Jesus esteve aqui na Terra, ele legou a tradição apostólica. Se for um objeto inanimado, sim, né? Mas se você compra um cachorro, por exemplo, você não tem direito a fazer o que quiser com ele. Quando você parte do pressuposto que existe uma vida diferente da sua, você não pode fazer o que você quiser com ela. Porque se torna uma coisa imoral e às vezes até ilegal em alguns aspectos. Né? Vamos pensar que os povos originários, que a gente é uma população predominantemente cristã. Você acha que Deus estava por trás disso? Da escravidão, de várias coisas horríveis que aconteceram por conta do colonialismo? Não sei se você acha que fazia parte dos planos dele isso. Quero dizer assim que a gente tem outros para entender porque o cristianismo é a religião mais popular hoje em dia. Eu não vejo que... Eu entendi seu ponto, né? Que Deus seria dono de tudo, então ele poderia fazer o que quiser, mais ou menos isso, né? Só que daí, cara, você parte do pressuposto de que ele criou... Ele não criou seres inanimados, né? Ele criou seres com livre-arbítrio, inclusive, com liberdade, e é complicado você simplesmente falar que ele pode fazer o que quiser. Mas meio que pode, na verdade, né? Só que se torna algumas coisas se tornam imorais, né? Por exemplo, você acha que
eu não tô falando, eu não sou ateu, tá? Tô trazendo um argumento aqui. Por exemplo, Deus, ele observa... Não, esse argumento eu ia falar da maldade humana, mas eu acho que um outro argumento mais robusto é sobre a maldade natural. Por exemplo, quando acontece um mal natural. O livro diz que ele tem um projeto de vida. Sim, daí entraria no argumento de que, por exemplo, nós questionamos alguns aspectos de que nós não entendemos, né? Seria tipo isso. Só que daí você cai muito naquela ideia de que, tipo, você vai jogando tudo nisso. Ah, por que é isso? Ah, porque a gente não consegue compreender o todo. E daí é um argumento que vai em cima do ateu, né? Porque daí é muito difícil do ateu sair desse argumento. Ah, não, você está questionando isso, mas é porque, na verdade, nós não conseguimos compreender a visão do quadro todo, né? Seria mais ou menos esse sentido. Ele tem um projeto de vida e a gente não consegue entender que aquilo é bom para nós naquele momento, né? Ou não tem nada a ver do seu argumento? Eu não vejo que é uma revelação de Deus para nós. Eu vejo que houve uma vantagem em termos daquela religião que estava ali, no nosso caso, né, entre os portugueses que colonizaram o Brasil e, consequentemente, a gente, em maioria, é cristã. Se fosse em outro país, na Turquia, por exemplo, a gente estaria discutindo a existência do Deus muçulmano, do Islã. Ou então, se fosse na Índia, a gente estaria discutindo a existência das divindades, das milhares, talvez, de divindades hindus. Então, eu acho que a mensagem não foi assim tão eficaz, e quando a gente se coloca para se comunicar, não é o que a gente espera que deveria acontecer, caso Deus, sendo sumamente bom, onisciente, sabendo que a gente... Tá saindo. A reação tem que ficar meio ligeiro, porque toda hora sai aqui da tela tá compartilhando. É impressionante. É tudo sabotando, é tudo jogando contra. Ah, beleza. Deixa eu ver se retornou aqui. Acho que voltou agora. O livro disse que se ele quer fazer, mas em tudo serve esse propósito. Quando você fala sobre a questão do colonialismo, claro, com certeza, absolutamente, Deus não é a favor da escravidão. E eu também não sou a favor da escravidão. Esse propósito. Porn addiction turns high IQ men into silent underachievers. They're highly intelligent, always told they had so much. Já vem anúncio mentiroso. Cara, deixa eu ver se eu compreendo o que você está querendo levantar. Que ele quer fazer humanos eternos. Mas daí, por exemplo, se são seres que ele mesmo criou, parte do pressuposto deles serem ou não esse propósito. Então, vem de um pressuposto que ele mesmo estabeleceu, né? É tudo jogando contra, é impressionante. É microfone que não funciona, é anúncio, outra hora trava aqui o negócio. Ah, beleza. Olha isso, cara, você tá louco. Cara, são pouca coisa afobado aqui, cara. Pelo amor de Deus. Já parou o negócio de transmitir aqui, ó. Desse relógio não existe, eu não tô vendo ele. Mas tá aqui a prova. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Tá saindo a transmissão. Há explicações alternativas para existirmos, para estarmos levantando a hipótese de que existe um ser criador, todo-poderoso, sumamente bom e assim por diante, entende? E outra coisa, a gente encontra versões tão distintas dessas divindades em diferentes religiões, como eu estou argumentando. Só que a gente tá falando de Deus cristão. Tá? Cristão. Você tá debatendo com 30 cristãos. Isso. Então, por isso, nosso valor diante desse objetivo é relativo. Eu compreendo a ideia que você defende, tipo, que todo esse argumento que você levantou é para defender aquele começo, né, que você falou de que ele não se revela pra gente por conta da relatividade que ele tem da nossa importância, do que é relativo realmente, o que é importante ou não para ele, o quanto nós somos importantes ou não, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Eu acho que é um bom argumento, cara. Só que eu não sei se seria tão bem interpretado ali na situação que eles se encontravam ali, por conta de ser a ideia do sumamente bom. Eu não sei se um Deus que tem
que é seletivo, ou então que não nos... Pô, não sei, hein, cara. Um dia, quem sabe um dia os caras me chamam pra conversar aí. Mas com certeza não seria afobado desse jeito aqui, não. É capaz de eu nem conseguir sentar na cadeira lá pra falar, que ia ficar meio tímido, não ia sair afobado desse jeito, não. Mas sobre do argumento que você levantou ali, eu acho que seria complicado dele se enquadrar em ser um Deus moralmente bom, né, ou puramente bom. Que eles associam o Deus cristão à ideia final de bem, né? Então seria complicado um Deus que é relativo e seletivo para ser também bom. Esse argumento se torna mais evidente, eu acho que com aquele cara, o Chileno Gomes, que ele acaba levando para um Deus mais emocional. Ele traz, por exemplo, as ideias de pegar a presença de Deus e jogar no dia a dia. Aí fica mais difícil ainda. Sabe? Tipo assim, por exemplo, ele traz casos difíceis da gente responder, que até são complicados para qualquer um dos lados. Por exemplo, casos de violência e tudo mais. Deus que estava assistindo a isso e não fez nada. Aí ele está sendo seletivo e ainda está sendo meio que cúmplice, digamos assim, entendeu? Só que existe outro argumento do outro lado, que é a gente não enxergar o quadro todo. Talvez ele não pode interferir por 2 motivos. O primeiro, que eles levantam, é o livre-arbítrio, né? E o segundo, talvez por ter uma ação maior por trás que ele não poderia ter interferido. No sentido de que se ele mexesse ali, iria piorar o cenário total. Então, a Bíblia fala, os céus Esse proclamam outro a cara glória aqui de Deus. agora, ele trouxe aquele argumento que eu comentei anteriormente, né? De Deus se manifestar em tudo, né? Aí é uma outra perspectiva também. Deus está na natureza, Deus está na vida e tudo mais. E não é que a gente só não percebe ele, sei lá por quê. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você sai lá fora, você vê o céu, tá lá a maior obra de Deus. O ser humano, a natureza, a chuva que caiu ontem em São Paulo, o vento que quase derrubou as casas de São Paulo, tudo é obra de Deus. Não adianta eu ficar usando. Já saiu de novo. Sobrando nada. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar mais ou ainda. por onde começar, conheça a base. Quem quiser criar um app aí, ó. Com certeza, cara. O pensamento é a base para formar tudo, né? Para existir uma ideia, precisa a gente discutir, precisa a gente conversar. Você trouxe muito bons argumentos aqui. E assim, é importante a gente ter o respeito, né? Como eu comentei anteriormente, o Daniel, ele traz essa questão de ser respeitoso. Ele é um ateu respeitoso. Tem muito ateu que é lixo, os caras são muito forgados, não respeitam realmente a opinião das pessoas, e isso acaba afastando até mesmo o debate, não é nem afastando de ser ateu ou nada disso, é afastando do debate, a gente acaba mitigando, eliminando totalmente o debate pelo desrespeito. E o pensamento leva a gente a chegar em conclusões mais acertadas, né? E já saiu outra vez aqui, rapaz. Tem que ficar ligeiro aqui, senão... De um abuso que eu sofri e aonde eu me resgatei foi através da crença em Deus. Parado aqui e não tá rolando vídeo em cima, né? Aí não dá, não tem condição. Meu nome é Roberta. Prazer. Ah, você que me ajudou. Obrigado, Roberta. O que você falaria para uma criança que sofreu mal, que sofreu um abuso? Nossa, uma criança que sofreu abuso. Eu tentaria, se fosse meu filho, minha filha, por exemplo? Uma criança. Sim, eu tentaria protegê-la de todo modo, tentaria ensiná-la que existem pessoas que fazem maldades por aí, levaria ela a um bom psicólogo para poder fazer um acompanhamento e, obviamente, chamaria a polícia para a pessoa que fez essa atrocidade. Eu tenho para te falar que, assim, como você disse, se um Deus é amoroso, ele não permite o mal. Você está falando com uma mulher de 51 anos que sofreu um abuso, com 11 anos de idade. Cara, saiu outra vez o negócio aqui, cara. Falar, Daniel, não é fácil. Principalmente quando eu estou trabalhando, eu me deparo com uma criança, mais uma vez vítima de abuso. Olha, esse argumento aqui, eu acho que ela vai... Deixa ela terminar o argumento, aí... O livro que você fala, no caso, Eu trabalho como é a enfermeira. Bíblia mesmo, você fala? Cara, eu honestamente nunca li inteiramente a Bíblia, sabe? Tipo assim, não sei se... Eu tenho certeza que tem muito conhecimento lá, porque fundou a base da nossa sociedade, né? Um dia eu vou pegar para ler inteiro, tenho como método de conseguir interpretar, só que eles dizem que pra gente ler a Bíblia, a gente tem que ter um conhecimento maior, né? Tem que ter uma capacidade de interpretação, porque se a gente pega ali só e lê, você acaba... Assim, você acaba falando, nossa, olha aqui, não sei o quê, e tá interpretando errado, né? Tá vendo uma tradução errônea e tudo mais. Então, acho que às vezes pra gente
na minha perspectiva, acho que eu tenho que estudar um pouco mais para eu ser capaz de compreender a mensagem que está sendo passada ali, né, cara? Mas um dia eu vou tentar me direcionar para esse caminho para ler também a Bíblia. Eu li alguns outros livros mais mastigados, digamos assim, tipo Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, onde eles interpretam, né, ele traz argumentos já dados e fala, ó, esse aqui é o argumento e tudo mais, ele dissolve melhor, né, pra gente. Como enfermeira, e eu já vi as desesperanças nos olhares de várias pessoas, de familiares. Pessoas que não sobreviveram. E eu falo que, assim, eu sobrevivi. E a hora que eu achei que eu estava escondida e que ninguém me via, ele me viu. Então ele não permite o mal. São as pessoas que fazem o mal. É difícil, é desafiador. É muita coragem para estar aqui falando para você. Com certeza. Eu acredito. Eu só tô aqui por ele, eu vivo por ele, e eu creio que ele, assim, determina todas as coisas. Eu agradeço pela oportunidade, pelo testemunho que eu tô te dando, e eu sei que milhares de pessoas podem ter desistido de viver. Eu cheguei a quase tirar minha vida, por não ter perspectiva, mas foi nele que me resgatou. Entende? Muito pelo Cara, que você assim, viveu. é uma coisa realmente emocionante, gente. A gente parar pra pensar, isso é difícil até de falar, mas tem muitas pessoas que elas encontram em Deus um seguro, né, uma parede para poder se agarrar, porque assim, o mundo ele é cruel, cara. Ele tem momentos que você realmente se questiona, porra, cara. E uma das direções que o ateu pode ir é no sentido de ver a maldade e falar, pô, cara, como que Deus permite isso, né, cara? Só que a gente tem que pensar também que quantas pessoas já não se manteram de pé, manteram suas esperanças na crença de uma divindade. Então, com certeza, é um impacto muito grande que a religião traz. A religião carrega muitas pessoas e segura muitas pessoas, até mesmo na lucidez de imaginar que o mundo não pode ser tão cruel assim, não existir uma divindade que equilibre tudo isso, né? Só que, assim, esse argumento da maldade, cara, ele acaba sendo difícil pro cristão também. Porque se a gente para em Deus onipotente, é muito difícil falar, é muito difícil, sei lá, imaginar em uma maldade desse nível e simplesmente pensar que deixou acontecer. Porque esse assunto que está sendo discutido dela. Pois é, cara. Pois é. Pelo que você viveu, e eu não nego que a fé em Deus, o contato com a religião pode ajudar muita gente. Eu faço pesquisa na área de psicologia da religião, então eu entendo que pode ter um impacto positivo sobre a saúde mental para muita gente, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que passam por situações como a sua, ou outras, que acabam não encontrando o conforto que você encontrou. Isso é muito triste, porque um pai ou uma mãe do lado de um filho que passa, ou uma filha, por uma situação de abuso, ou qualquer outro tipo de crime, de coisa horrível, estaria por ele mesmo, para consolar, para ensinar, para dar um apoio, ou para fazer justiça também. Mas, infelizmente, não é o mesmo destino de todo mundo que passa por uma dor como a sua. Infelizmente, muitas pessoas acabam continuando desamparadas e até colocando fim à própria vida, não encontrando na religião a solução que ainda bem você encontrou. Mas eu entendo o seu ponto, e é um ponto forte, no sentido de ser útil, de ser importante para muita gente a espiritualidade, a fé em Deus. Eu não nego isso, tá? Você vê que isso, até mesmo o Daniel, ele aceita esse ponto, né, cara? Tem ateu que é forgado, ateu que chega e fala, não, que a religião é puro mal, que não sei o quê. Cara, a religião, ela segura muitas pessoas de ficarem loucas, cara. Honestamente, tem muita gente que põe toda a sua esperança em Deus. E assim, não tem como você falar que isso é simplesmente mal ou ruim. E o Daniel, ele sendo um ateu educado, um bom ateu, ele reconhece esse papel que a religião tem na nossa sociedade. Eu admiro isso. Porque escutar isso de um ateu. Sim. Eu respeito, né, o que você está me dizendo. Tá dando conexão estável aqui de novo. Que beleza, hein, cara. Falar. Toda hora que sair a tela aqui, aparecer só minha carona aqui, é porque já bugou o negócio. Com certeza, cara. A Bíblia eu acho que é um dos livros, assim, simplesmente da cultura ocidental aqui, né? Que é obrigatório a leitura, cara. Tem alguns livros que eles falam, né? Eles vão separando por categoria, né? Esse livro é obrigatório. E em todas essas listas, essas coisas, a Bíblia sempre se encontra. Ela formou o nosso pensamento, né? Eu já vi algumas interpretações, já vi alguns estudos, né? Já procurei a respeito, mas não ela 100%, realmente. Um dia eu vou buscar a leitura completa dela. Embora seja um desafio, cara. 4 vezes, você tá louco, cara.
A Bíblia tem quantas páginas? Absurda a quantidade, né? Um dos maiores livros que tem aí. Pô, parabéns pela sua dedicação aí, cara. Interior. Calma, que é bastante isso, não é? Um dia eu consigo ler. Você tá louco. Pouquinha coisa a gente sempre lembra. Eu sou escritor também, pô. Não escrevi no livro desse jeito. Foi no meu terceiro livro esse ano, se Deus quiser, eu publico. Com certeza nenhum teve impacto tão grande quanto o dom da Bíblia, né, cara? Um dia, quem sabe. Mas com certeza. Assim, do argumento que ele trouxe aqui sobre a maldade, eu compreendo na ideia de que sobre liberdade e maldade, eu compreendo e acho que é um bom argumento, ou pelo menos uma boa justificativa, quando se trata de mal entre ser humano e ser humano. Você fala, por que Deus permitiu que esse ser humano colocou fogo naquela casa? Porque existe um livre-arbítrio em cima da pessoa e influenciou que e Deus não quer influenciar, entrar na cabeça da pessoa, se você não pode fazer isso. Eu compreendo esse argumento e acho que é um bom argumento, acho que é um argumento legal. Eu acho que se torna problemático quando, ou pelo menos limita essa ideia, quando você leva para o argumento do mal natural. Por exemplo, choveu muito e desbarrancou ali um barranco, morreu tantas pessoas, ficaram presas lá e morreram. Não existe liberdade em cair a terra ali e tudo mais, é simplesmente um mal natural. Ou então, por exemplo, pega fogo na floresta de forma natural, não foi nenhum à toa que foi lá e colocou, e simplesmente morrem vários animais lá dentro queimados, passarinho que morre queimado, animal terrestre, tudo morre lá de forma extremamente dolorosa. Aonde está a liberdade nesse aspecto? Aí eu acho que limita esse argumento do livre-arbítrio, né? Entre a maldade natural e o livre-arbítrio. Eu acredito que seja um bom argumento para a liberdade do ser humano, mas acredito que ele seja limitado pela maldade natural. A gente pode chamar de maldade natural, né? Colocando pela liberdade de fala desse jeito. Muito obrigado. Agora que eu vi que você mandou parabéns, tem outro anúncio. Sérgio é um sacana, isso é brabo.
Cara, aqui tá parecendo muito inteligência artificial, cara. 100% IA isso aqui, ó. Foi bom, hein? Parece que já saiu outra vez aqui. Eita, louca, hein? Vou ver se volta. Acho que voltou, né? Agora já tá a minha carinha ali embaixo de novo, não tá sumindo aqui pra vocês, né? Ah, entendi. Mas ele parte a partir de um momento, no seu argumento ali, você fala de forma, o administrar o universo foi questionado, a forma de administrar. Daí não mexe em nada. Foi questionado a partir de algum momento, tipo, a partir da queda do homem? Acho que já saiu outra vez aqui, cara. Ei, lasquei. Ou a partir de algum outro evento, ou sempre foi assim, desde que o ser humano questiona, né, a ideia. Mas sobre a queda mesmo, a partir desse momento? Ou outra coisa, a queda do homem? Aquilo de, compreendo. Se eu não me engano, na Bíblia, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que vem o fruto, né? E eu lembro de algumas partes que parece que quando Adão e Eva comeram o fruto, eles tiveram meio que uma racionalidade imediata, não foi isso? Por exemplo, assim, perceberam que estavam nus, esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu compreendo a sua ideia de que vem, a questão do questionamento vem junto com a racionalidade, né? A partir do momento que o homem se torna racional, ele percebe, ele consome do fruto, ele percebe que ele começa a perceber a sua própria existência, a se perceber como um ser na existência, né, a ser racional, e talvez venha o questionamento, né? E daí simplesmente Deus se afasta nesse sentido, né? Cara, não tô lendo não, eu não sei, acho que foi isso que você perguntou aqui, né? Eu li isso há algum tempo atrás já, eu tô lendo atualmente, voltei a ler, cara, voltei a ler Senhor dos Anéis, tô lendo agora, gosto muito de Senhor dos Anéis, comecei a ler essa semana aqui, e vamos ver, talvez esse ano já, eu coloquei uma lista esse ano pra ler, talvez eu substitua lá, coloque ler algumas partes da Bíblia, né, porque ler ela inteira de uma vez sim, e exigir um estudo realmente da Bíblia. Né? Eu gosto bastante de alguns livros filosóficos também, e acredito que a Bíblia tenha muito disso, de conhecimento, filosofia. Aqui, o argumento que a moça está trazendo aqui no vídeo, ele vai um pouco diferente da ideia cristã da Bíblia mesmo. Acho que ela vai, pelo que eu estou captando aqui, mais ou menos, acho que ela vai mais no sentido ali de, como que chama? De espiritismo, né? Ela usou alguns termos, por exemplo, desencarnar, ou questão de karma na família e tudo mais, aí já vai para análise, uma outra perspectiva, né? De justificar o que acontece, as maldades aqui na Terra. É uma justificativa difícil de rebater também, né? Porque eles falam assim, o sujeito tá passando por aquilo porque em vidas passadas ele foi um merda, então agora ele tá recebendo o que ele fez em vidas passadas, né? Essa é mais ou menos a ideia do espiritismo. Deixa eu verificar se realmente é isso que essa moça tá defendendo ou se eu tô fazendo um julgamento a priori aqui.
Agora que eu entendi sua pergunta aqui, cara, eu tinha viajado absurdamente. Achei que você estava perguntando se qual parte da Bíblia que eu tava. Eu sou de Santa Rita do Sapucaí, cara, de Minas Gerais. Agora que eu entendi que você falou assim, Nova Gama, Goiás, né? Eu tinha tido Golias aqui, não sei porquê. Uma dislexia me deu na hora de ler aqui. Mas eu tô aqui em sul de Minas. Terra muito boa aqui. Nova Gama é grande, não? Pô, legal, cara, eu nunca tinha visto esse argumento. Você acha, então, que no momento certo seria dado a racionalidade, seria dado o fruto para que eles conheçam do bem e do mal, tipo, quando eles já tivessem desenvolvido as suas capacidades? Isso é uma análise bem legal, cara, nunca tinha visto esse argumento, não. Pô, da hora demais, cara. Nunca tinha visto essa interpretação, é realmente muda a perspectiva da gente, porque, por exemplo, se você para pensar que nunca seria dado, né, eles ficariam eternamente racionais. Mas achei legal, cara. Mudou um pouco minha visão de ver também a questão da Gênesis lá na Bíblia, cara. Muito obrigado pelo argumento que você trouxe. Contribuiu bastante para minha própria formação aqui. Sobre o que ela falou aqui, eu tava reparando antes. Peraí que já vai entrar outro anúncio aqui. Já vem outro caboclo querendo enganar nós aqui, ó. Mas o argumento que ela falou não foi nem no sentido que eu tinha dito sobre karma, né? Ela falou que não é, né, uma ideia de punição e tudo mais, mas se parece muito com a ideia de espiritismo que é defendido por Allan Kardec, esse pessoal assim. Acho que pode estar travando um pouco aqui por conta da velocidade, não está muito rápido aqui. Agora que eu lembrei disso. Muito obrigado pelo apoio aí, cara. Boa janta aí, valeu. Muito obrigado por contribuir na live com os argumentos, com seus comentários. Eu realmente fiquei com vontade de estudar, cara, a Bíblia depois dos pontos que você trouxe aí, uma perspectiva diferente do que eu mesmo enxergava. Achei legal. Muito obrigado pela contribuição. Pode deixar, de vez em quando eu vou estar entrando em live aí. Muito obrigado. Cara, eu gostei muito do argumento que esse cara trouxe aqui, porque ele foi sincero, cara. Ele foi bem honesto, tipo assim, olha, não dá para saber de verdade. Não tem uma resposta pronta para isso, né? Você não vai chegar numa resposta disso através do conhecimento, mas através da humildade. E é o que o Lucifer é o nome do autor do livro aqui, esse livro, Aprender a Viver, ele defende, ele fala o seguinte, a perspectiva da filosofia te traz a ideia da salvação pela sua própria capacidade. Você que tem que buscar aprender conhecimento do mais. Mas a religião ela te traz a perspectiva da salvação pela humildade, você aceitar
a salvação através de outro, através de Deus. Eu vou encher minha garrafinha d'água ali, já que eu volto aqui, peraí. Opa, acabei de abastecer ali minha garrafinha. Bora continuar ao debate aqui que eles estavam falando, né? O cara estava sendo honesto aqui no sentido de que ele realmente não sabe responder ao problema do mal, né? Legal. Agora eu acho que vai entrar mais um debate, não tanto da existência de uma divindade, mas na validação de que a Bíblia seja a palavra dela, né? Aí não vai ter tanto esses argumentos mais ontológicos e tudo mais. Olha, honestamente, nessa parte do debate, não tenho quase nada de ideia. Já vi muita gente falando, mas por conta assim, de estudar, realmente não sei, então não vou ter como contribuir muito, mas para assistir mesmo. Mas assim, porque normalmente, para você manjar muito dessa parte, você tem que entender de tradução, você tem que entender daqueles idiomas mais antigos, exige um estudo da sua por conta própria, né, para buscar e tudo mais. E nesse caso, eu não é a área que eu mais me interesso, não é uma área que eu busquei, mas dá pra gente ouvir aqui e de acordo com o que eles forem falando, a gente tira nossas próprias conclusões. Pelo amor de Deus, cara. Ó, saiu até na
Parece até que saiu aqui. Finalmente fez a boa o YouTube, né, cara? Não é só tirando também na parte que não importa, né? Que são esses anúncios ridículos. Vamos de volta aqui. Vamos ver o que a moça tem pra dizer. Já saiu outra vez, cara. Esse negócio que eu tô falando que tá saindo é que tá saindo da apresentação ali do pessoal e fica focando em mim aqui só, cara. É uma coisa de outro mundo. Isso é um negócio legal que eu acho que cabe para eu comentar. Nesse livro aqui, o Sferri, ele fala também, né? Ele aborda, principalmente, toda a trajetória da filosofia. Ele acaba passando, né, principalmente na parte da Idade Média, pela contribuição da religião, pela contribuição do cristianismo, principalmente, para a nossa formação, para a formação da nossa sociedade. Ele fala que o cristianismo é a primeira moral universalista, né? A primeira ideia de moral universal. Porque ele fala que ele trata de um ser humano, de um direito universal, é o cristianismo primeiro a abordar. Então, o amor ao próximo. A qual próximo? A todos os próximos. Né? Então, assim, esse é um argumento que é um ponto que deve ser dado ao cristianismo, sim, que contribui muito para a formação da sociedade e, inclusive, para a formação de próximos direitos universais, direitos humanos, tudo isso vem de uma base anteriormente ao cristianismo formando o começo ali da moral universalista.
Já saiu. Ei, péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Claro. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, eu sou dispensacionalista, então eu creio numa nova dispensação. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra e taca naquela mulher. saiu outra vez, cara. Se ficar louco mesmo, peraí. Enfim, quando a gente vê, por exemplo, a mulher não sendo apedrejada nesse sentido, Sobrou é Jesus nada, mostrando tá louco? que o que aconteceu no Velho Testamento estava muito mais ligado à ânsia do coração do homem. Fosse abençoado pela lei, e não que o homem fosse amaldiçoado ou cego pela lei. E o que o homem fez foi se cegar pela lei, entende? E quando a gente pensa nas partes ruins da Bíblia, muitas delas eram narrativas, a gente vê Tá saindo toda hora aqui do compartilhamento de tela, cara. Antigo Testamento, a parte mais foda que tinha dele lá, cara. As descrições das lutas, Josué conquistando Canaã, aquela parte é foda pra caramba. Ai, vamos lá. Vamos ver se não vai sair. O Paulo outra vez dizendo da que os tela. afeminados não herdarão o reino de Deus. mas não que não serão apedrejados, né? Que deveriam morrer ali pela menos sociedade. ruim, Com menos certeza. Mas é engraçado. Você tem a sua casa, certo? Uhum. E você tem as suas regras na sua casa. Uhum. Se porventura sua esposa ou seus filhos decidem viver a Ah, não. Puta merda, cara. Não tô falando nem do React, não. Bagulho saindo toda hora a tela aqui. Vamos lá. Mais uma vez. Tá dando coisa de Tá? Por exemplo, Jesus teve a chance 2 de minutos parado. dar um grande sermão contra a escravidão quando o centurião romano foi pedir que ele curasse o seu servo, o seu escravo, e em vez de fazer um Compartilhar a janela aqui. Vai. Entrou no infinito. O debate tá chatão, hein, cara. parar a sua produção. Então, se Cristo chega e fala assim, ó, a partir de agora acabou a escravidão, o Império Romano tinha matado ele muito antes, ele não tinha nem conseguido terminar o ministério dele, entende? Então, quando a gente olha para Cristo, ele não veio aqui para botar a regra no mundo e dizer como o mundo tem que ser. Essa não foi a proposta de Jesus. É por isso que ele não falou contra a escravidão, é por isso que ele não falou. Pular essa parte da Bíblia. Pouquíssimo se Tá falou meio contra a chatinho. pedofilia, pouquíssimo se falou contra o estupro, pouquíssimo se falou contra esses temas sensíveis da sociedade, porque não era papel de Cristo aqui. tema de salvação, uns vão para os Vem eu tanto. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Você Eu não começo tem- despejando o céu, outros para o inferno, Escravize e bata no seu escravo. mas Entende? Deus legitimou a punição. Tá bom.
Obrigada, foi um prazer. Ou que essa moça tá animada pro debate, cara. Olha, você tá doido, cara. Tá num ânimo aqui que tá contagiante. Punição. Agora vai Tá pra bom. outra pauta. Que debate mais legal. Obrigada, foi um Muito prazer. bom, obrigado. Muito bom. Quarto tema: se o inferno existe, Deus é injusto. Vou falar uma coisa pra você, cara. Eu imagino que ele vai pro sentido da eternidade. Mas é necessário, hein, cara, a existência de um inferno. Só pra você ver que esses caras, por exemplo, que fizeram esse cachorro orelha aí recentemente. Porra, inferno é pouco pra esses caras aí. Cara. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, Como você prazer. chama? Charles. Charles. E o que você pensa sobre o inferno, esse sistema de salvação? Uns vão para o céu, outros para o inferno. Você acredita no limbo, em purgatório? Como é que é a sua visão sobre isso? Primeiramente, a gente tem que distinguir inferno como um estado de espírito, mas também como um local que não só sofre a alma daquele que morre. Agora, o tema que eu trago aqui é o seguinte, pegando até um pouco o tema anterior, entendendo como palavra de Deus. A questão, quando a gente vem falar de inferno, é que temos a noção que o inferno vai existir quando eu mesmo alimento esse inferno aonde eu estou presente. Eu posso fazer disso aqui um céu, como para sentar nessa cadeira, eu posso fazer disso aqui um inferno. E aí a gente se pergunta, quem vai ser o anjo ou quem vai ser o demônio? A minha questão que eu trago aqui para você é, se o inferno Tudo ela tá existe, falando Deus é no injusto? sentido literal, né, da palavra. A existência é realmente um inferno onde as almas vão para serem punidas, né? Que o cara tá trazendo mais uma coisa mais metafórica, né, e tal. Porque se o inferno não existisse, a conotação de Deus não poderia ser bom e a presença dele constante no homem. Porque se a negação que trazemos aqui hoje, na visão dos cristãos para um ateu, é que Deus não existe, vamos assim dizer, é que o porquê tanto tempo para defender se o inferno existe e Deus é injusto, o que é que você pode atribuir nessa concepção que Deus realmente não é bom, por um estado de espírito existir ou não? Não sei se eu fui claro. Por um estado de espírito existir ou não? O inferno como estado de espírito. Ele está defendendo o inferno como se fosse uma escolha da pessoa ali, uma existência, um estado de espírito, literalmente, como ele falou, né? Mas o que o Daniel está trazendo é uma coisa literal da palavra mesmo, né? Tipo, a existência de um lugar onde as almas são jogadas e destinadas a eternamente se fuder lá, né, cara? Mas eu acho que não é assim que os cristãos em geral pensam sobre o inferno. É sobre uma condenação, ranger de dentes, não é sobre isso? Ele tem duas vertentes. Primeiramente, eu sou católico, viu? Tá. Ele tem duas vertentes. Há uma ala da igreja que diz que o inferno é esse ranger de dentes, como São Paulo vai falar, como o próprio Cristo vai falar, e ali haverá fogo e ranger de dentes. Porém, existe uma vertente também que diz, qual é a Você já saiu outra vez aqui da transmissão, tem que ficar ligeiro, senão toda hora, né? Mas assim, é uma visão muito pequena e reducionista quando eu coloco na perspectiva de céu, que céu existe e que a primícia de se pelo inferno existir, Deus não é bom, isso leva a crer o seguinte, é a mesma coisa de eu chegar e dizer, se Deus existe, por que acontece tanto mal? Obrigado, desculpa. Beleza, meu caro. Obrigado. Assim, só que não tem problema, né? O problema tá aí. Aí o problema aí, ó. Olá. Meu nome é Graziela Gonçalves, tenho 44 anos. Eu vim aqui para debater com um ateu. Vou provar pela física quântica e racionalidade que a injustiça planetária existe sim e ela é justa. Nossa. Rapaz, a pessoa que vem... Quando o caboclo já começa com quântico, você já levanta tá, já tô vendo que aqui vai ser o auge dessa parte do podcast, hein? Já veio meio afobada, ansiosa, vamos ver. É justa. Quem não acredita em Deus, que espere. Tudo bem, Daniel? Você chama? Graziela. Olha, de ordem científica, já saiu aqui outra vez, já vou compartilhar novamente. Normalmente eu vejo como sendo falho tentar chegar nesse ciência de Deus. Porque normalmente é como se você tentar
utilizar uma chave que é uma chave Phillips. Ela só abre parafuso Phillips. Se eu tentar abrir uma chave de fenda, que é essa daqui, com ele, não vai conseguir abrir. Não vou ter sucesso, não vou conseguir desparafusá-la ao parafuso. O que acontece? Quando você tenta utilizar a ciência, que é essa chavinha Phillips aqui, a ciência é essa chavinha Phillips, e Deus é um parafuso de fenda, vamos dizer assim. Quando você tenta utilizar isso daqui para chegar em Deus, se torna ineficaz, porque Deus é um ser incognoscível, então você não consegue utilizar meios científicos para chegar até ele. Então, quando a mulher começou falando ali de física quântica, aí começou a falar de alguma coisa no sentido do design inteligente, ali você já ó a carinha do Daniel, já tá totalmente falando assim, já peguei, agora eu me lasquei aqui, peguei uma conspiracionista básica aqui. Casa tem muitas moradas, positivo e negativo dos elétrons e prótons, já desde o átomo, e quem criou o Big Bang? Não foi o homem que só copia, é uma força criadora que cria. A partir daí, eu fui sentindo mais racionalmente, como vocês são inteligentíssimos, e a gente tem que ir na parte racional, porque o emocional, o psicológico, o emotivo, a gente vai quando tá na dor. Eu tive que descobrir esse Deus com amor. E a parte negativa tem que existir, porque é a falta do amor e da luz, não é realmente o negativo. E eu quis trazer esse ponto do se sentir mal, que é aquela moralidade, que vocês são éticos pra caramba, até mais do que muitas dessas 1000 religiões. Vocês trazem aquela consciência. Eu fiz, não deveria ter feito, essa parte negativa dos pensamentos que vão acumulando. E a fase aqui de evoluir, de ser melhor, para ir para uma morada, sem doenças, com melhoras físicas e emocionais, é o que a gente busca, através dessas tantas outras religiões, que para você talvez não seja o caminho. A moça viu que ela tá empolgada com o debate, cara. Não tá escrito. Mas a fenda dupla, por exemplo, de Elo Couto, não explica alguma coisa para você sobre o vácuo quântico e esse Deus que não é persona, existir de verdade? Olha, eu acho que muitas vezes a gente encontra pessoas tentando trazer a ciência para se comunicar com a religião. A princípio, eu não vejo um problema nesse tipo de conciliação. A própria Igreja Católica reconhece a teoria da evolução, por exemplo, que eu acho uma grande evolução do ponto de vista intelectual de um grupo religioso, mas às vezes fazem conexões que não têm muito a ver. Então, existem pessoas que criticam muito essa tentativa de levar a física quântica para os assuntos da espiritualidade, da religião. Estão achando que estão fazendo conexões, sendo que as coisas não fazem São pessoas melhores, né, Daniel? muito sentido. São pessoas melhores, as religiosas, nesse sentido de querer ser melhor, evitar talvez esse inferno e ir buscar essa salvação através do céu, através desses tantos mestres que vieram. Esse negócio de anúncio, ele se proliferou de uma forma... Você paga a plataforma hoje em dia, é Prime Video. Acho que só a Netflix que não tem isso. Mas todas as plataformas é anúncio em cima de anúncio. E quando não é, e toda hora é anúncio de governo. Governo de Minas Gerais contratou não sei quanta. Caraca, mas eu tô aqui assistindo Supernatural. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? É toda hora anúncio, bicho. Quero lá saber de polícia de estado de Minas Gerais, cara. Ó, já saiu outra vez aqui da... Eu estava falando. Acabou que assustou até o YouTube aqui. Vamos ver se voltou. Voltou. Mesmo. Prazer, meu nome é Nick. Nick. Sou marido da Tamis. Ah, sim, legal. A afirmativa foi se Deus é bom porque o inferno existe, né? Eu queria entender sobre o que é para você... Se é justo. Se é justo, né? O que você entende como justo? Legal, acho que essa é uma pergunta muito importante. Suponha, e aqui eu vou usar alguns exemplos, por exemplo, de autores como o Richard Schoenig, que você tem um professor que vai aplicar a prova, uma turma de 30 alunos, e ele arbitrariamente decide que 1/3 desses alunos aqui, 10 pessoas, independentemente se fizerem ou não a prova, ou independentemente do desempenho, eles vão tirar nota máxima. E 70% desses alunos vão acabar, no final das contas, tendo dificuldades, porque para passar de ano, ou ter uma nota boa, eles vão ter que ralar, vão ter que estudar, enfim. Você acha que esse professor estaria sendo justo em seu critério para avaliar esses alunos? Ou você acha que ele estaria sendo meio injusto? Porque o ponto que autores como Richard Schoenig colocam é que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade para poder ganhar o ticket para o reino de Deus, ou acabar sendo condenado
a um sofrimento eterno ou a destruição, dependendo da perspectiva teológica, que eu sei que varia. Então, eu não sei, por exemplo, o que você pensa de crianças ou bebês, né, que acabam não sobrevivendo, se eles vão para o céu, para o inferno, se vão para o limbo, alguma coisa assim, só para a gente começar a conversa. Assim, eu acho que eu não vi você respondendo ainda o que seria o justo, tá? Mas pensando assim que justiça, né, para mim ela tem um valor moral e maior. Então eu tenho uma referência para eu entender o que é justo, o que é amor. Eu preciso ter uma referência. Porque se eu não tiver uma referência de algo maior, parece que justiça é só uma opinião. Por quê? Porque um cara que foi criado num estado mais da miséria e outro que foi criado num outro estado da riqueza, eles têm pensamentos diferentes sobre justiça, entendeu? Então, o que pode ser justo para você pode ser injusto para mim, entendeu? Por quê? Porque daí começa a ter uma dicotomia na justiça. E fica muito estranho isso, porque... Por isso que eu tentei te ilustrar, só para tentar te definir melhor, então. É uma ideia muito defendida por Platão, né, cara? Que existem ideias de bens superiores, né? Então a gente não consegue conceber a ideia das coisas realmente. Então, por exemplo, quando você pensa em uma maçã, você não está realmente acessando a maçã, você está sendo uma representação dela no nosso mundo, né? Então a gente tem ideias perfeitas, existe uma ideia de maçã perfeita no mundo inteligível, né? Nós vivemos num mundo sensível, segundo Platão. E essas ideias perfeitas apenas existem no campo do mundo inteligível, né? E a ideia que ele traz aqui é que existe uma ideia de justiça perfeita, né, que também existiria nesse campo, e que a gente tenta chegar nela, né? Então, a ideia de que pessoas, por exemplo, um grupo de 30 alunos teriam o mesmo interesse em mandar bem na prova, e aquele agente ali, o professor, acaba aplicando critérios diferentes, de forma que torna desigual. Então, elas não têm a mesma opinião. É que eu não vejo Deus limitando a sua presença, né? Então, Romanos 1, 19 e 20, vai falar que ele se revela pelas coisas naturais, pelas coisas criadas, não criadas, visíveis e invisíveis. Então, se você olha para a natureza, olha para o céu, olha para as coisas criadas, para o ser humano, você naturalmente já pensa, tem algum criador sobre isso. Não é natural que isso aconteça. Agora, voltando ao tema, que seria, se Deus é justo, por que vai para o inferno, né? Eu creio que assim, você acabou de falar no outro tema, que seria ruim uma criança ser estuprada, uma criança ser morta por alguém, por um pai, por uma mãe. Então, o que está acontecendo ali na criação do inferno é Deus estabelecendo a sua justiça. A justiça sobre as coisas que foram colocadas contra a sua vontade, entendeu? Então o inferno não é aquele negócio que eu penso, tipo, é o Satanás que tá lá com o tridente lá, tocando todo mundo, né? Não é isso. É Deus estabelecendo a sua justiça. Quem criou o inferno? O próprio Senhor. O Senhor estabeleceu o inferno. Ele tem autoridade sobre aquilo. Ele vai prender Satanás na escatologia, você vai estudar um pouco, você percebe que quem vai dominar sobre tudo, sobre todas as coisas, vai prender Satanás, é o próprio Senhor. Então ele está sendo justo, tanto de prender o mal, de condenar o mal e mostrar que as pessoas que foram más, elas agora vão sofrer aquilo que deveriam. Pare de perder dinheiro no AliExpress. Seguinte, eu já tô aqui, eu vou te mostrar como... E por que o mundo todo não conhece? O mundo todo tem a percepção de que há uma possibilidade de conhecer. Se você ouvir histórias de missionários, por exemplo, tem lugares que eles chegam em tribos indígenas, aquela tribo toda já está evangelizada, porque de alguma forma eles tiveram um encontro com Cristo, entendeu? A gente tem 70% da população hoje não cristã, então a maior parte das pessoas, de acordo com pelo menos um tipo de perspectiva popular entre os cristãos, vai acabar indo pro... Sabe o que um negócio, um comentário rápido, né, do que é foda na perspectiva de inferno, na perspectiva de inferno que eu conheço, né, que eu imagino, é que ele é eterno, né, cara? Então, assim, mesmo que você cometa um erro aqui, é pro resto, cara. Se fudeu aí. É o resto. E a eternidade é muito tempo, né? Acho que já saiu outra vez aqui, vamos voltar. Genéticas por trás da propensão da pessoa se tornar mais ou menos religiosa. A gente tem, então, nessa perspectiva social, cultural, uma probabilidade grandíssima de que alguém que nasce na Turquia se torne muçulmana, por exemplo, ou na Índia se torne hinduísta. Então, não são as mesmas oportunidades. Logo, eu não vejo justiça nesse esquema de salvação preconizado pelo Então, por que você cristianismo. está estabelecendo a justiça de Deus dentro da sua própria justiça? O que seria justo? Já saiu outra vez aqui? Ai.
é justo e para mim é injusto. Você fazer, dividir aquilo que você conquistou, de repente para você é justo, para mim seria injusto, porque foi o que eu conquistei, entendeu? Então quando eu começo a me basear sobre a minha própria justiça para julgar Deus, não seria confiável, porque para eu julgar Deus eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ler a sua palavra e entender qual é a forma que ele funciona. E como isso acontece? Por meio de relacionamento. E como você quer julgar alguém que você nem tem relacionamento? O que acontece é que a luz, ela se faz presente. O problema é que algumas pessoas se negam a enxergar. Mas aí a gente volta naquele primeiro tema. Várias pessoas tentaram enxergar essa luz, não ficaram fugindo da luz. Eu estive no cristianismo até meus 15 anos, eu dei o exemplo do Leandro Carnal também, que orou, que tentou encontrar algum tipo de resposta e teve uma secura espiritual. Tem pessoas que passam pelo cristianismo e não encontram respostas ali, e daqui a pouquinho encontram, por exemplo, no budismo, no taoísmo, no espiritismo. Porque eu percebo que a maioria das pessoas que procuram a igreja ou procuram Deus, ou é por barganha, ou buscando o próprio Deus que a sua própria consciência criou. Então, buscando Deus dentro das suas próprias expectativas, não o Deus que se revelou na palavra. Então as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Quantas pessoas são manipuladas pelos pastores hoje em dia? Muitas, entendeu? E eu não acho isso certo. Por quê? Mas porque o brasileiro e a maioria das pessoas não tem o costume de ler, de ter leitura. E a leitura da palavra te mostra realmente quem é esse Deus, quem é essa justiça de Deus. Você já pensou que muitas pessoas podem se afastar do cristianismo ao refletir sobre isso, que, por exemplo, homossexuais vão para o inferno? É muito triste isso. Então, a palavra fala que até pastores vão para o inferno, que muitos fizeram milagres, fizeram coisas em meu nome, e mesmo assim aparta-te de mim. Não é uma exclusividade do homossexual, é uma exclusividade daquele que não serviu com o coração íntegro ao Senhor, aquele que não recebeu Jesus como o verdadeiro salvador de sua vida. Então não tem a ver só o homossexual, tem a ver com aquele que não reconhece realmente em seu coração Jesus como seu salvador, e tem ele como seu Senhor de sua vida. As pessoas vivem hoje nos próprios senhores de sua vida, não dependente da palavra e seguindo os caminhos que Deus propôs para a vida delas. Como você ia se sentir se você tivesse um filho com a Tami? Tamis. Temos 3. Com a Tamis, vamos supor, cenário ruim, mas só suposição. E aí você tem um novo filho e vocês se divorciam e esse filho acaba sendo criado por uma família, vamos supor uma coisa bem assim, de uma outra religião, de forma que ele se converte para aquela outra religião, porque ela arruma outro marido lá na frente que é hinduísta, por exemplo, e ele acaba se convertendo. Você acha que... Como é que você ficaria com isso, cara? E 70% da humanidade. Sim. É muita gente. Cara, eu creio que Deus... Tenta imaginar que se fosse com você, sabe, com o filho seu. Eu creio que Deus é soberano, ele não perdeu o controle da história. Então, no tempo oportuno, no momento certo, Deus vai se revelar esse coração se for da vontade dele. Por quê? Que justiça tem eu para querer o olhar de Deus? Por que a gente quer tanto amor e ser salvo por Deus? Qual a necessidade disso? Olha, cara. Bom debatedor, tá? Que ideia ruim, né? O quinto tema é milagres não existem. Estou no lugar da mulher, mano. Nossa, aí seria o auge, cara. Outra vez aqui, cara. Eu sou uma prova viva que Deus faz milagre sim, por isso que eu vim. É o start aqui para nós, então. Eu queria te perguntar o que você entende por milagre em si. Legal. Eu parto de uma definição do filósofo David Hume, que milagre é uma violação das leis da natureza. O mundo funciona conforme leis, tem uma regularidade que a gente estuda por meio da ciência, e para um milagre acontecer, um agente sobrenatural deveria interromper temporariamente essas leis para acontecer algo indescritível, imprevisível, que normalmente as pessoas consideram algo muito bom. Mas poderia ser uma coisa ruim, mas não precisamos entrar no ruim aí. Tá, eu vou te falar que realmente milagre existe em cima do que você falou. Tá bom. Assim, todo mundo viu que eu ando de muleta atualmente. Uhum. E por quê? Eu fiz uma cirurgia na coluna, onde dessa cirurgia eu peguei uma infecção hospitalar. Eu tive uma trombose na perna. Eu fiquei com meu pé como se tivesse tido um AVC. Uhum. E eu tive um TEP, que é um coágulo que se deslocou e foi para meu coração. E o médico virou para mim e falou para mim que eu teria apenas 10 dias de vida. Nossa. E isso foi perto do Natal. O que aconteceu ano passado. E ali eu fiquei no hospital 2 meses consecutivos, e todo mundo vindo se despedir, e teve um primo meu, que é cristão, ele é presbítero, e ele virou pra mim e falou assim, que aquilo que estava acontecendo comigo não era pra minha morte, e sim pra que Deus mostrasse o milagre dele na minha vida. Então eu vim aqui pra falar pra você que milagre existe sim, e eu sou a prova viva que esse milagre existe. Legal. Que bom que você tá aqui entre nós. Eu acho que isso é uma coisa incrível, você ter a expectativa de que não vai passar de 10 dias e melhorar. Então, assim, que bom. E sinto muito pelo que passou, por toda a dificuldade. Mas, com todo respeito, se me permitir refletir sobre a sua história, ou eu posso pegar outras paralelas. Pode ser mesmo. Tá bom. Por qual caminho um
cético normalmente vai, quando a gente está diante das alegações sobre milagres. A gente vai para a possibilidade de existir uma explicação A posição do alternativa. Daniel aqui, ela é muito difícil, tá? Porque assim, você tem que meio que ir contra uma crença da pessoa. A pessoa acredita realmente que ela foi salva, porque ele tem que meio que falar assim, não, mas e o método científico? Mas será que o médico que falou isso pra você não era um merda, que não sabia de nada? Entendeu? É difícil isso. É uma posição muito difícil. Ele é um cara muito preparado para isso, um cara muito educado e centrado ali para colocar esse argumento sem ofender a outra parte, né? Explicação alternativa àquilo que aconteceu. Então, por exemplo, a Igreja Católica entende que existem milagres sobre os corpos de santos, que seriam os corpos incorruptos ou incorruptíveis. Não sei se você conhece esse tipo de ideia. Mais ou menos. Hoje a gente tem explicações sobre, por exemplo, umidade, oxigenação, temperatura de sepulcros, que podem preservar mais os corpos de forma que eles não entram em estado de putrefação, decomposição tão rapidamente assim. Foi feita pesquisa sobre isso e tudo. Tem várias explicações a respeito disso. Então, às vezes, existe uma explicação naturalista para um fenômeno incomum. E na medicina, na psicologia, em várias áreas da saúde, a gente encontra essas irregularidades, ou pelo menos esses eventos que a gente prevê e que não dão tão certo assim. Vou te dar um exemplo da psicologia, que eu li um estudo recentemente, mostrando que muitos psicólogos preveem incorretamente a evolução clínica dos seus pacientes. Nós temos dados a respeito disso. Na medicina, tem um estudo que já encontrou uma alta taxa de falsos positivos para o caso de câncer. Ou seja, nem sempre que um médico diagnostica câncer, aquele diagnóstico é certeiro. Então não quer dizer que esse médico tenha te dado 10 dias de vida, que ele estivesse com a razão. Pode ser que ele tenha diagnosticado mal, cometido algum erro naquele processo de avaliação, de forma que você teve uma grande surpresa, você, sua família, seus familiares. Então, a hipótese que eu trago é a de que houve algum tipo de erro médico na avaliação do seu caso, de forma que ele te deu um prognóstico que não era tão acertado assim. Sim. O que acontece? Para ele errar, ele deveria ter feito apenas um exame. Uhum. Foi feito exame de sangue, foi feito raio-x, foi feito tomografia, foi feito ressonância magnética, foi tirado até líquor da minha coluna. Sim. E todos. E assim, não foi um médico. Foi a equipe da neurologia, mais a equipe da nefrologia, mais a equipe de cardiologista. Uma equipe multi em si, que entraram como se diz, num consenso que eu não passaria. Tanto que, até hoje, porque ainda faço acompanhamento com eles, eles não sabem explicar o porquê que aquela pessoa que teria apenas 10 dias, hoje vai fazer um ano quase, que eu fiz a cirurgia e eu ainda tô viva. Sim. Entendeu? E assim, eu acredito muito mesmo, que não só para mim, mas para muitas pessoas que às vezes falam assim, ai, milagres não existe. Eu não sou a única pessoa que não existe, que existe como milagre de Deus, tanto como na Bíblia tem vários. Eu sei que existem casos extraordinários como o seu e que podem eventualmente desafiar algum tipo de explicação alternativa, mas erros diagnósticos existem mais do que a gente está disposto a admitir. E a ideia de Hume é a de que, mesmo Deus existindo, isso é muito interessante. Tem um filósofo que até evolui para esse tipo de ideia. Mesmo Deus existindo, ele aparentemente prefere que o mundo transcorra, os eventos, os acontecimentos, sem muita interferência, porque a ideia de milagre é a de que houve uma violação pontual, não é uma coisa que acontece a cada instante, de forma que é um acontecimento cenário atípico. Então, mesmo que Deus exista, a gente precisa ter muita calma, porque frequentemente as pessoas se equivocam quanto à sua interpretação daquilo que está acontecendo, e infelizmente, às vezes, a gente tem casos de fraude também, mas não é o seu caso, tá? O de fraude, mas isso existe também. Então é muito mais comum que haja uma explicação natural para eventos extraordinários do que a possibilidade de ser um milagre. Eu não estou aqui, a princípio, excluindo a possibilidade de milagre, tá? Que isso fique claro. Vocês estão ouvindo, não né? estou excluindo a possibilidade. Então tá bom. Você está conseguindo, hein? Me levar para o lado já. Tô brincando. Eu não excluo a possibilidade, mas eu precisaria de evidências muito fortes para poder excluir essas hipóteses alternativas que são muito mais plausíveis, porque a gente observa consistentemente as pessoas se confundindo, as pessoas mentindo a respeito. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Isso aqui. E muitas vezes as pessoas com ignorância, como é o dos corpos incorruptíveis da Igreja Católica. Então a gente precisaria avaliar com muita calma. Moça, aqui ela segue animada no debate, né, cara? 100% do tempo tá aqui, ó. Zero ânimo. O caso dos corpos incorruptíveis da Igreja Católica. Então a gente simplesmente não participam, né, cara? Esse aqui não participou, esse de roda aqui não participou, do lado também não. Esse outro ferinha aqui acho que também não foi, esse aqui também ainda não foi, esse que foi o primeiro, esse outro que acho que também não foi. A maioria desses caras aqui acabam não conseguindo ir, né? Porque vai outras pessoas repetidas, né? E vários outros betas aqui acabam não conseguindo ir. Precisaria avaliar com muita calma cada caso
antes de chegar a esse tipo de conclusão. Mas eu respeito a sua interpretação, a sua crença, e estou feliz por você estar aqui hoje com a gente. Obrigada. Valeu demais. E aí, tudo bem? Como você chama? Eric? Eric. Opa, já saiu aqui. O cara já tá sendo... Saiu minha transmissão aqui e o cara já tá saindo. Falou que não concorda com a minha. Já levantou 1, 2, já levantou 8 caboquinhos, já levantou a mão ali. Saia, se saia. Livros escritos com diferença de muitos anos, mas a pergunta que eu tenho para você é: você acredita então que a humanidade, a vida saiu de um milagre? A vida saiu de Da um onde saiu a milagre? vida se ela não foi criada? Ah, que pena. É louco, o cara falou. Não acredito 100% na Bíblia. Saiam, se saiam, todo mundo levantou a mão. Olha, mas comentando rapidamente do argumento que ele trouxe aí, que acho que fugiria 100% do debate, né? Mas acho que ele levaria na ideia de que a origem da vida é um milagre, né? Se a gente pode supor por aqui. Mas uma das maiores dificuldades que existe para um ateu é a defesa da origem do universo e da origem da vida. E Big Bang não é a origem do universo, tá? Big Bang é um ponto de singularidade matemática, se chegou lá, mas não é a origem do universo. Ele não é isso, o universo saiu do Big Bang, não é isso, né? Pode ser que existisse um universo antes, pode ser que o universo sempre existiu, por exemplo, acho que é uma das possibilidades mais realistas, se a gente para pensar em criação. Então são dois tópicos, são muito difíceis, mas só que acaba sendo difícil para os dois lados. A criação da vida e a criação do universo. A criação da vida para o cristão é tranquilo, Deus criou, mas a criação do universo você acaba levando para aquela ideia de quem criou Deus e cai no motor imóvel, né? No princípio que foge a todas as outras coisas, definido principalmente por São Tomás, né? E também por Aristóteles. Outro anúncio, cara. Porn addiction turns high IQ men into silent underachievers. Cara, They're não highly vai ter nem intelligent, condição always de told they fazer had so much anúncio, vocês colocam um boneco de A pra fazer. Já tentei Olá. 50 vezes. Meu nome é Não Caroline, nada. tenho 29 anos e eu tô aqui porque um dia eu já tive do lado de lá. Eu já deixei de acreditar em Deus por muitos anos e assim como eu hoje acredito em Deus, sei que foi por alguma razão de alguém ter falado pra mim. Então a minha missão hoje é fazer a mesma coisa que fizeram por mim. Tudo bem, prazer. Como você chama? Carol. Legal. Tudo bem. Vamos lá, vou recomeçar aqui em questão desse tema, não pegando o gancho dele, mas o que pra você diz que não acredita em milagres, correto? Obviamente, não acredita em Deus, não acredita em milagres. Acha que pode haver a possibilidade, você já ouviu alguma história que você ficou pensando, pô, será que já fez alguma coisa que já te fez balançar? Não só de saúde, tá? Milagre, a gente entende milagre por tudo aquilo que o humano não consegue fazer. Certo. Sabe, o milagre, nós temos, né, Deus como algo sobrenatural. Então, automaticamente, além do que nós, seres naturais, podemos fazer. Né? Tem alguma coisa que você já ouviu falar, alguma história ou de algum parente, que você ficou pensando assim, será que... Eu tenho um quadro no meu canal, na verdade a gente tinha um quadro em que as pessoas entravam para desafiar a gente, com essas explicações extraordinárias e tal, e a gente retomou esse quadro, mas em vez de as pessoas entrarem ao vivo, elas mandam mensagens, a gente escolhe algumas para explicar cientificamente aquilo que seria um milagre ou um evento extraordinário. E alguns relatos realmente são difíceis de a gente... Uma das coisas que eu mais queria, cara, é quando acontece esse negócio, é pegar um especialista daqui. Aqui em casa tem um negócio, vai imprimir um negócio na impressora lá da loja, quem não conhece, a gente faz essas squeezes, essas coisas, a gente vai imprimir lá para fazer, aí chega lá, a impressora não liga. Aí você tem que ligar uma outra máquina, ligar a máquina, na mesma tomada, você coloca outra máquina e liga a máquina. Aí você tira, depois coloca a impressora ali. Eu queria na hora pegar um caboclo, assim, um técnico, me explica isso daqui, e é o que eles fazem em diversas áreas, tipo assim, surgiu um raio aqui no meio do negócio, o que é isso? É um raio globular, um raio bola, não sei o que, legal isso aí. De a gente pensar assim, caraca, o que aconteceu aqui? Só que como eu estava explicando antes, é comum que as pessoas exagerem, que as pessoas mintam, que as coisas sejam distorcidas um pouquinho depois dos acontecimentos. Ainda mais quando existe uma lacuna temporal muito grande entre o que aconteceu e aquilo que está sendo relatado lá na frente. Vamos chegar na ressurreição daqui a pouquinho, gente. Telefone sem fio, né? Telefone sem fio, exatamente. Então existe esse problema de, se o relato está sendo confiável, milagrosa, só para exemplificar para vocês. Eu era criança e tinha quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. E aqui treino ia embora. E aí eu jogava bola, machucava, meu pai ficou com dó, me levou no
o benzedeiro, não sei se vocês conhecem, benzedeiro sempre tá. E aí ele fez as suas benzeduras, pegou o terço, eu passei por dentro do terço, teve o ritual. Nossa. Exato. E depois de umas semaninhas, não sei se uma semana, 2, as verrugas foram embora. E aí, meu pai outro dia é ótimo, né, uns 3, 4 anos, falando: Daniel, você fica todo cético aí, você já passou por uma cura espiritual, cara? O que meu pai não se lembrava é que o médico havia prescrito um remédio que eu estava borrifando nas verrugas todo dia. Esse é um tipo de explicação. São as intervenções concomitantes. Eu tenho uma tia que teve um problema no ombro, ficou morrendo de medo de ter que fazer uma cirurgia no ombro, foi num centro espírita, passou por uma cirurgia espiritual, quando voltou lá com o resultado do exame, acho que você não vai precisar passar por esse exame aqui, por essa cirurgia, não. Ela ficou super feliz e interpretou que houve uma cura miraculosa por ter passado aquela cirurgia espiritual. Não passou na cabeça dela o erro diagnóstico, ou que ele só levantou uma possibilidade e nem foi categórico com aquilo. Então as pessoas muitas vezes interpretam erroneamente aquilo que acontece com elas e acabam acreditando que houve um milagre. Então eu já tive muitas experiências. Já saiu a tela aqui de novo, cara. Sai na hora que eu tô bebendo água ainda, já. Me lascar mesmo, né, cara? Mostrou que você é muito inteligente. Você nunca vai conseguir entender o Deus que nós servimos, a não ser que você, como diz na Bíblia, morra e nasce de novo. Entendeu? O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Então, pra gente entender, não adianta a gente colocar as nossas réguas, as nossas pautas, o que eu acho certo, o que eu acho errado. Até mesmo com o histórico da humanidade, né? Porque Jesus, ele veio aqui na Terra. Esse ponto que a moça está levantando aqui, o Lucifer, ele aborda também na leitura do livro. Aqui nesse livro, ele aprender para viver. E assim, ele fala, né, que ele coloca em contraposição a filosofia e a religião, e ele fala justamente isso, né? Não é através da racionalidade que você chega em Deus. Mas através da humildade, você tem que aceitar aquilo que é dado, e não ficar questionando ou pensando a respeito daquilo, né? E é justamente o que ela fala, você não vai chegar pelo intelecto, né? Ela falou, trouxe esse argumento aqui, que faz muito sentido com esse ponto que eu tô levantando. Não é através do intelecto que você chega até Deus, é através da humildade, de aceitar as palavras, de aceitar o que tá lá. Tô só transmitindo argumentos, não tô falando o que é a minha opinião e tudo mais. Eu comentei mais atrás na live o que eu penso a respeito disso. Qual que é a minha perspectiva sobre a existência de Deus e tal. Aí tô tentando entender os argumentos para junto com você, a gente ir debatendo e tentando chegar. E falar com Deus, ou eu já passei por essas experiências. Não dá para limitar Deus ao nosso entendimento. O nosso entendimento ele é muito raso. Ele é muito superficial. É por isso que a gente precisa acessar Deus através da nossa fé. A fé ela é o único meio de acessar Deus, porque ela é justamente aquilo que a gente não consegue provar, te mostrando visualmente, mas é aquilo que você consegue acessar com o seu coração. Sabe qual é um porém sobre isso, Carol? É que a fé que vocês cristãos têm é similar à fé que pessoas de outras religiões têm, com outras concepções de mundo, com outras divindades e assim por diante. E eles também relatam experiências de milagre. E as coisas não são tão compatíveis assim. Ou Deus é único, ou existem várias divindades, por exemplo. Certo. É difícil a gente conciliar as coisas. Então, se a gente vai por esse caminho da fé mais intuitivo, mais de coração, que você está dizendo, o muçulmano, o hinduísta, o taoísta, poderiam chegar com o mesmo argumento, ou até mesmo quem acredita na mitologia nórdica, ou romana, ou grega. O Deus que nós servimos é o Deus da criação, é o Deus criador, né? O Deus que a gente entende ali que criou terra, céu e mar e tudo que nele há, como nós, os animais. E é o Deus que enviou o seu filho, e já estava escrito que aconteceria isso. Então, na Bíblia, do início ao fim, você vai ver pessoas que tiveram fé, pessoas que não tiveram fé, mas ainda assim a palavra de Deus se cumpriu. As pessoas acreditando ou não. Então, hoje a gente está vivendo um tempo em que vai acontecer, sim, o apocalipse, vai acontecer a volta de Jesus Cristo, pessoas acreditando ou não. Então, as outras religiões, elas vêm ali como uma forma de te dar um cardápio de religião para você escolher, mas o Deus que nós servimos, ele tem uma única palavra. Já saiu de novo. Deus, ele visualmente aos olhos das pessoas ou não, né? A pessoa viu Jesus ressuscitando, viu Jesus vindo na Terra, porém elas não acreditaram. Mesmo assim, elas crucificaram ele, entendeu? E é o que acontece no dia de hoje. Eu sei que já tá acabando o tempo, mas só finalizando, tem Romanos 1:25, vai dizer que as pessoas elas preferem acreditar na criação do que no Criador. Então, você vai olhar e você vai ver que nem deram um exemplo bem no início do relógio. Você sabe que tem uma pessoa que criou esse relógio, mas você não acredita no Criador que deu inteligência para a pessoa criar esse relógio. O relógio se manifestando. Entendeu? Obrigado, Carol. Valeu. O sexto e último tema é Jesus nunca ressuscitou. Olha, esse aqui é o pessoal vai achar, né? Finalmente
Outra vez aqui, cara. Eu espero que nas vezes que tá saindo a tela aqui do negócio, não esteja cortando o áudio também, né? Porque daí quebra totalmente o que acabou que tiver, para ter noção aqui do que tá sendo falado, cara. É muito grande. Vamos lá, acerca do Cristo, o Antigo Testamento apresenta 300 profecias. O Novo Testamento apresenta que Jesus cumpriu entre 100 a 200 delas. Só por um cálculo, pelo matemático Stoner, não vou me recordar agora, Peter Stoner, para ele cumprir 8 profecias, seria de 1 em 10 elevado a 17. 1 em 10 elevado a 17 é 100 quatrilhões de vezes impossível. Isso estamos falando de 8 profecias. Para que Cristo... Olha, eu nunca gosto desses argumentos de probabilidade. Porque é tipo assim, ó, eu tenho aqui na minha mão uma chavinha, certo? Se você observar bem essa chavinha aqui, ela é toda sextavada, ela tem vários ângulos, ela é redonda nas pontas aqui e diversas chanfros aqui nela assim. O que é o argumento da probabilidade? Normalmente faz o seguinte, ó, eu vou jogar essa chavinha aqui, ó. Joguei. Aí o cara pega, ele mede da minha mão até ali, uma medida, aí ele pega a quantidade de lados que essa chavinha tem. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados essa chavinha tem. Você vê a distância exata que caiu aquele negócio, a posição que caiu, o ângulo que ela estava colocada, e fala assim, ó, a chance disso acontecer é de 1 em 1 milhão. Porque você jogar, ele cai em 5 centímetros, exatamente 5 centímetros, exatamente 5,1 centímetros para frente, e exatamente no lado 2, e exatamente no ângulo de 40 graus, é 1 em 1 milhão. Foi o que aconteceu, caramba. Você pegar uma pedra e jogar, e você for fazer todas as medidas, a dificuldade, vai ser impossível jogar a pedra e ela cair exatamente na medida tal. Foi o que aconteceu. É mais ou menos. Eu vi uma vez um cara, falando, um engenheiro Léo, falando desse negócio. Ele falou assim, você imagina se você tem um tabuleiro, um tabuleiro de quebra-cabeça, e no meio dele tá faltando uma pecinha. Aí você vem com uma resina, joga ela, cabe exatamente no tamanho da pecinha. Aí depois você tira aquilo, tira o tabuleiro e vê só a pecinha e fala, qual a chance de cair uma resina aqui ao acaso e formar exatamente esse tamanho? O que você não tá vendo é que antigamente tinha aquele formato em volta. Então, as condições para chegar naquilo foi o que deu. E a vida chegou dessa forma, entendeu? Inclusive, isso vai muito argumento também da origem da vida, tá? Eu não gosto de argumentos probabilísticos, acho que são falhos e rasos e fracos também. Cristo cumprisse 48 profecias, seria necessário, na matemática, que é 1 em 10 elevado a 152. Para se ter uma ideia, isto já é maior que o número de átomos no universo inteiro. Estamos falando de conteúdo. Você pega comparações. Cristo cumpriu mais de 100. Ou seja, a probabilidade matemática disso ser um fato é muito grande. Nós vemos através da Escritura, quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 14, onde Paulo ele coloca algo investigável acerca de um ato público que aconteceu. Onde Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. O Senhor é um psicólogo, a qual eu respeito muito, de alta envergadura, e o Senhor sabe que psicologicamente a reação que os discípulos de Jesus tiveram depois da ressurreição foi diferente. Por exemplo, nós temos Pedro, que até então teve um certo medo e uma certa insegurança acerca de quando Cristo morre pelo Império Romano. Pedro então se esconde. Quando Pedro vê Cristo ressurreto, a reação de Pedro é tamanha, diferencial, que na tradição Pedro morre crucificado. Ou seja, ninguém daria vida por uma mentira, por exemplo, como Harry Potter, Star Wars. Então, é complicado dizer que Cristo não ressuscitou a partir destas evidências. Interessante seus argumentos, e eu não discordo de você que muitos daqueles cristãos primitivos tinham muita fé em Jesus e na ressurreição dele. Eu não vou partir de um pressuposto diferente, tá, Thales? Agora, sobre profecias, embora eu não conheça estudiosos que têm discutido quantas foram cumpridas ou não, interessante, eu vou dar uma olhadinha nisso depois, mas, por exemplo, uma das mais importantes que são citadas, que está lá em Isaías 53, talvez, os estudiosos, historiadores, interpretam que, na verdade, quem estava sendo mencionado ali era o povo de Israel, e não o Messias, não aquele que viria para poder salvar a todos. Então, às vezes, as profecias que
que vocês estão encontrando ali, que estão sendo cumpridas e tudo, estão sendo mal interpretadas de acordo com esses estudiosos. Então, assim, só para trazer um probleminha sobre isso, mas eu confesso que eu nunca entrei em contato com quantas foram ou não foram. Mas legal. Agora, sobre esse outro ponto que você fala, eu parto do pressuposto de que Jesus existiu enquanto um profeta apocalipsista, ou seja, um profeta que falava sobre o fim dos tempos iminente. Isso é o que os historiadores em geral afirmam sobre ele. E quando eu digo que ele era um profeta apocalipsista, conforme, por exemplo, Bart Ehrman, ele acreditava que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. E é um exemplo de profecia dele que não se cumpriu. Então, é uma das profecias mais importantes, talvez, de Jesus, porque muitos de vocês desta geração testemunharão tudo isso que estou dizendo aqui não aconteceu. E a gente está há mais de 2000 anos esperando essa profecia. Então, só para problematizar mais um pouquinho. Mas agora eu quero entrar rapidamente, né, que é o segundo ponto que você trouxe para a nossa conversa, que é sobre a fé daqueles discípulos, daqueles cristãos primitivos. Daniel, se ele não ressuscitou, como explicar pessoas morrendo pelo cristianismo? Eu acho que é um ponto muito bom. E é por isso que o James Fodor, Deixa eu retornar. Rapaz. é historicamente controversa a ideia de que houve um túmulo vazio, mas eu não vou entrar nesse ponto, eu vou como Fodor, que admitiu que isso pode ter acontecido mesmo, tá? Por exemplo, o André Chivitarese é um historiador que já colocou outras possibilidades que não Jesus ter sido sepultado ali no túmulo de José de Arimateia. Pode ter a vida... De novo. Que agora, quando ele entra na sequência de ficar saindo, ele vai de uma vez. Toma, ele vai... Coloca o negócio e ele sai. Provados na arqueologia. Eu não estou dizendo que não pode haver erro, mas dizer que o lugar a qual estava o túmulo, que não houve uma escolta romana, seria um erro, até porque nós temos 84 artefatos comprovados na arqueologia. Matematicamente, se torna uma possibilidade impossível de não ser real o acontecer, por exemplo, no quesito de escolta romana. O que seria essa escolta romana? Não entendi. A escolta romana, quando Cristo morre, até mesmo foi algo predito pelos judeus, e de que houvesse uma escolta romana para que os seus discípulos não roubassem o corpo de Cristo. Você encontra isso só em Mateus, que tem um guarda vigiando. Não tem nos outros evangelhos. Na história, existe um critério que é a atestação múltipla. Se você encontra uma história... Inclusive, Mateus escreveu, desculpa, professor, mas inclusive Mateus escreveu para os romanos. Eu acho que se houvesse, de fato, um erro, os próprios romanos iriam documentar. Rapaz. Tem um delay para eu perceber aqui na minha tela, acho uns 5 segundos mais ou menos, para eu perceber que saiu a tela aqui, para eu poder corrigir. Histórico já é mais baixo, de ter havido um soldado ali vigiando, por exemplo, no sábado, o túmulo de Jesus. O que o James Fodor sugere é o seguinte: então pode ter havido um roubo de corpo, pode ter havido um enterro em outro lugar, pode ter havido até mesmo uma mudança de ideia de José de Arimateia sobre ter cedido o sepulcro de sua família para Jesus. Para mim não importa o motivo aqui, tá? Eu estou assumindo então que houve um túmulo vazio. Então existem várias explicações mundanas para como isso poderia ter acontecido. Porque para mim, o segundo elemento do modelo do Fodor é o mais interessante. E aí ele leva várias pesquisas da psicologia para mostrar o seguinte: alucinações de luto são muito mais comuns do que a gente imagina. Entre 40% e 80% das pessoas que perdem alguém próximo, que tem alguma relevância, tem alguma experiência alucinatória. Parte de alucinação coletiva pode ter muitos, né? A gente tem aí aqueles casos de pessoal que começou a dançar do nada, alucinação coletiva, já saiu outra vez aqui. Foi uma parte, pelo menos, pra cá. Mas, enfim, a gente tem vários casos de alucinação coletiva. Por ser coletiva, né, ele vai falar 12 pessoas que morreram falando e tudo mais, pode acontecer. Embora eu não ache que seja um argumento tão legal, assim, essa parte do debate, ela acaba se limitando muito a fontes históricas, não, que você tem da época. Você entra mais num debate de fontes, esse tipo de debate. De fato, como pode 12 pessoas ter alucinações tão repentinas? É muito complicado essa afirmação, psicologicamente falando. O senhor compreende mais que mais 12 em um conjunto ter alucinações e ainda entregarem sua vida, sendo que anteriormente elas estavam covardes acerca daquela situação.
Falhou outra vez. Então vamos lá, eu vou trazer mais alguns elementos para o argumento para você visualizar. Um caminho que o Fodor considera mais plausível é que poucas pessoas no início tenham tido a experiência de ver Jesus depois de sua morte. Ele teria aparecido talvez para 3, 4, 5 pessoas. As pesquisas mostram que quando você está passando por um luto complicado, alguém com quem você teve um vínculo muito forte, ou uma situação de negação daquilo ali, aumenta a chance de haver uma experiência alucinatória. E sabe o que é interessante também? Você contando aquela experiência para outra pessoa, ela pode acabar sendo influenciada e tendo uma experiência alucinatória também. No livro Paranormalidade, do Richard Wiseman, ele relata um experimento em que 2 pesquisadores inventaram uma história de um fantasma do vigário, que seria um padre local, se não me falha a memória, no interior da Inglaterra, que não existia, foi uma história fictícia, e publicaram um jornal daquela pequena cidade. 2 anos depois, eles voltaram para conversar com os moradores para saber se alguém viu aquele fantasma. E várias pessoas viram aquele fantasma. Então, mesmo uma história inventada pode acabar influenciando o que a gente ouve, o que a gente vê, e até mesmo a sensação de presença daquela pessoa. Fica complicado falarmos acerca de uma multidão que teve essa alucinação, professor. Eu, nessa questão, sou ateu para isso, para diversas pessoas terem tido essa alucinação. É muito, psicologicamente, é impossível uma reação tão diferente concernente ao que aconteceu anteriormente. Você é evangélico ou católico? Evangélico. Você acredita no milagre, não sei se é de Fátima, onde o sol se moveu no céu e centenas de pessoas viram? Por que não? Porque não há base, principalmente de documentos, para que isso possa ter acontecido, e pessoas até então acreditam que não deram. Jornais? Não teve noticiário aos católicos aí? Até então dar a vida... Não, sim, mas... Essa parte que eu vou dar uma notada aqui. Dá-lhe anúncio, saiu bem na hora aqui, ó. Pra não enganar vocês. Beleza, cadê? Finalzinho aqui, eu vou colocar um slide mais rápido, que eu já tô ficando cansado já de... Debate, vamos ver. Hello, novamente. E aí, o que você pensa sobre isso? Eu estava explicando aqui um modelo alternativo para a gente imaginar. Importância a física quântica. Planeta, a ressurreição. Ainda comemos, ainda evacuamos. Tão difícil há 2 anos atrás explicar para essa galera como é que foi essa ressurreição. Hoje você já sabemos. Física quântica bateu. Amor, paz, perdão. Essa vibe em abdução. Olha o número subindo. Hoje você já sabemos. Física quântica bateu. Amor, paz, perdão. Essa vibe em abdução. A ressurreição do único mestre que não está enterrado. Já teve que parar. O pessoal não gostou da física quântica. Ah, desculpa. Nem contou o tempo. E aí, meu caro, como é que você chama? Emanuel Gênesis. Emanuel Gênesis, olha. Daniel na Cova dos Leões, rapaz. Então, professor, entrando nesse tema da ressurreição, aproveitando o insight que o senhor deu das alucinações, eu acredito que se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria cumprido a sua missão. E se fosse esse o propósito, não seria necessário ele morrer, porque ele não ressuscitaria. Jesus. Isso daqui deve ser o último tópico do debate. Eu não sei muito. Mas eu acho muito... pois é, Nath, olha lá, eu tava lá torcendo pra vocês. Mas... Deixa eu ver a conclusão. Em cima, e tava pelos desafios aí que vocês me... Do Daniel, né? A gente já concluiu tudo. Mas, eu queria debatendo historicamente, uma parte que não tá na Bíblia, o Tomé morreu executado, evangelizando na Índia. Olha, na Índia? Na Índia. Essa eu não sabia. Massa. Valeu, Gênesis. Tá bom. Pessoal, obrigado demais pelos desafios aí que vocês me trouxeram. Eu acho muito rico ter esse tipo de oportunidade. No meu canal, eu recebo não apenas pessoas que já passaram pela religião, que são ateias como eu, mas também pessoas de fé. Eu já entrevistei pastores, médiuns. Eu gosto de entender a perspectiva de vocês e respeito muito. Inclusive, a minha esposa é cristã, tá ali em cima, e tava torcendo por vocês. Isso aí é um tipo de infidelidade, hein? Infidelidade espiritual. O que é isso? Mas eu acho muito... pois é, Nath. Olha lá, eu tava lá torcendo pra vocês. Mas eu agradeço muito a paciência, a atenção. Espero que não tenha sido em um momento indelicado, ofensivo. Eu acredito muito no diálogo saudável, que a gente tenha tolerância, que a gente possa conviver bem. Opa, parece que saiu aqui. Vou colocar aqui realmente que a mensagem final dele é muito boa. Ciência e filosofia, com cursos sobre esses temas também, filosofia da religião, psicologia das seitas. O meu propósito
fato não é, gente. Eu acho importante deixar isso claro também, que as pessoas abram mão de sua fé, como alguns casos que apareceram aqui, que a espiritualidade pode fazer bem para muita gente, e isso é muito massa. Mas quando existe um tipo de crença ou prática que acaba produzindo sofrimento nos outros, líderes abusivos, charlatões que aparecem por aí eu fico indignado e boto a boca no trombone ali. Então é mais sobre isso do que sobre ser uma atitude contra a fé das pessoas. Vocês têm toda a liberdade do mundo. E mais uma vez agradeço demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, gente. Legal demais. Vou recomendar aqui o canal do professor Daniel Gontijo, né? É um cara educado. A gente viu pelo debate, ele só sabe debater, sabe conversar, principalmente sabe escutar, que é difícil. Então, assim, procurem ouvir o outro lado. Eu queria deixar algumas recomendações finais para algumas leituras, alguns livros que eu tenho aqui que eu li. Aprender a Viver, de Lucifer, ele vai passar por toda a ideia da filosofia, de forma geral, mas ele para também um pouco ali na Idade Média e fala sobre debate, essa oposição entre filosofia e religião. Tem um outro livro legal para ler. Nesse mesmo sentido, Confissões do Santo Agostinho. Vai abordar vários aspectos desse debate também. E também, ainda do Santo Agostinho, sobre o livre-arbítrio. Acho que é muito legal, mas um dos principais livros que eu recomendaria aqui, das duas áreas, seria o seguinte: Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu só verificar um negócio aqui, peraí. Vou colocar minha cachorra pra fora ali, que ela tava enchendo o saco ali pra ver que minha mãe chegou. Mas enfim, Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, ele vai abordar, vai trazer vários argumentos a favor da existência de Deus. E recomendo também como que chama, cara? Caraca, me fugiu o nome agora. Putz, não esqueci o nome na hora que eu fui recomendar o livro, cara. Pô, não, tem que lembrar o nome desse livro. Homo Sapiens, caramba. Homo Sapiens. O livro, né, pô. Leiam esse livro, ele vai trazer algum aspecto diferente também para somar junto. Você lê C.S. Lewis sobre o Cristianismo Puro e Simples e leia Sapiens também, que vai trazer uma perspectiva um pouco diferente, uma outra visão do argumento, e juntos esses argumentos corroboram para você construir a sua própria visão. No final das contas, se chegar em Deus ou chegar no argumento da divindade, parte muito de si mesmo, depende muito de você. É um caminho que você tem que fazer por si só.